combate. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Eu oro por aqueles que ainda não foram despertados acerca da necessidade de combater o bom combate. Eles sejam despertados, Senhor, do sono. E que haja, Senhor, um comprometimento de todos contigo, diante da brevidade da nossa existência, Senhor, aqui na terra. Somos como a erva do campo, que hoje não existe e amanhã não existirá mais. Ó Senhor Jesus, foi o Senhor que nos ensinou que devemos fazer a obra do Pai enquanto é dia, pois a noite vem e ninguém poderá trabalhar. Desperta-nos, Senhor, a esse compromisso, para que de fato os tesouros do alto estejam a nos aguardar na nossa chegada no céu. Livra-nos de todo auto-engano, Senhor, que aprisiona nossa mente e coração a uma vida de achismos que não nos levarão a lugar nenhum, mas nos paralisarão em uma condenação. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa derramar sobre nós da tua verdade salvífica, Senhor. Que sejamos todos cheios do teu Santo Espírito, Senhor, e movidos pelo Santo Espírito. Possamos viver uma vida que te glorifica. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar falando sobre ansiedade. No capítulo 6 de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus aborda esse tema e nós iniciamos a falar sobre ele na terça-feira. Hoje nós vamos retomar a partir do versículo 25 de Mateus, mas antes eu convido vocês a abrirem comigo em Lucas capítulo 21, pois Jesus também fala nesse capítulo 21 sobre a ansiedade de um ponto de vista que muitas vezes nós não nos atentamos e que hoje nós aqui em oração falamos sobre a plena convicção de que os nossos dias na terra são limitados, e não são apenas limitados, eles são muito mais limitados do que imaginamos. E não são apenas mais limitados do que imaginamos, mas na maioria das vezes, em quase todas as vezes, aqueles que deixam essa terra, seja em Cristo ou fora dele, isso acontecerá em um momento inesperado. A diferença é justamente a nossa comunhão com o Senhor Jesus. No capítulo 21 de Lucas, no versículo 34, Jesus está concluindo aqui o sermão escatológico. Todos vocês sabem que o sermão escatológico aponta para o retorno de Cristo e a consumação de todas as coisas, e é quase que uma unanimidade na igreja a respeito de que nós estamos chegando perto do fim, mas muitos não se atentam que existem determinados acontecimentos que necessariamente antecederão a volta consumadora de Cristo, a grande apostasia e a ascensão do anticristo. Então muitas vezes nós não nos atentamos e por conta disso corremos um sério risco de estarmos incluídos na grande apostasia. Capítulo 21, versículo 34 é justamente, como eu disse a vocês, a conclusão do que Jesus fala no sermão escatológico. E ele diz no versículo 34, Lucas 21, 34: acautelai-vos por vós mesmos, para que não vos suceda. E eu acho interessante a tradução King James, quando ele diz: olhe, tenha cuidado de vocês mesmos. Preste bastante atenção no que vocês estão
vivendo, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Então isso é o diagnóstico da ansiedade, do ponto de vista até clínico, do ponto de vista terapêutico, né? Você for um psicólogo, que nada tem de cristão, na grande maioria das vezes, vai ser o diagnóstico. A ansiedade, até do ponto de vista técnico, é uma mente repleta de pensamentos que não permitem que as pessoas controlem a eles, mas as pessoas são tomadas por essa multidão de pensamentos e consequências acerca desses pensamentos, e então elas ficam ansiosas. Então, um dicionário, do ponto de vista até médico, como eu disse a vocês, a definição de ansiedade gira em torno disso aqui. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Será que essa não é a nossa realidade hoje? Será que o nosso coração não está aqui hoje sobrecarregado? E não é o problema de estar sobrecarregado, mas o problema com o que o nosso coração está sobrecarregado. Vamos imaginar que o seu coração esteja cheio de Deus, não tem problema. Seu coração esteja sobrecarregado de amor, não tem problema. O problema aqui é sobrecarregado com as consequências. Perceba, as consequências, não é a ação em si, mas a consequência dela, com as consequências da libertinagem. E olha que coisa interessante, a ideia do texto aqui é nos mostrar a mesma realidade que Isaías fala no capítulo 6 de Isaías. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, mas não é só até aí que Isaías vai, e moro no meio de pessoas de impuros lábios. Então a mesma ideia, podemos nós aqui nessa noite não sermos libertinos, mas moramos no meio de pessoas que são. Somos muitas vezes influenciados de maneira perceptível e às vezes até imperceptível por pessoas que são. E o que seria a libertinagem? Libertinagem, irmãos, não é só uma imoralidade aberta, mas libertinagem é uma vida como se a lei de Deus, os preceitos de Deus não existissem. É uma vida que a pessoa, de fato, ela é o senhor do seu destino, como é uma frase tão recorrente nos nossos dias. Então, nós muitas vezes somos atingidos por isso, sobrecarga dessa libertinagem. Até os filósofos entendem que se o ser humano de fato é um homem livre, isso dificilmente trará felicidade, produzirá muito mais angústia do que felicidade. Eu estou falando dos filósofos, nem estou falando ainda do ponto de vista cristão, que é o que nos interessa. Por que eu tenho trazido essa abordagem ultimamente? Porque muitas pessoas têm dificuldade de ouvir os princípios cristãos como se o mundo trouxesse uma abordagem mais palpável, uma abordagem até mais aceita. E essas pessoas falam isso por total desconhecimento, porque não sabem sequer o pensamento que de fato tem regido a nossa sociedade, e o povo perece por falta de conhecimento, e esse conhecimento total. As pessoas, elas tendem a viver uma vida, literalmente, uma vida embrutecida, uma vida animalesca. Parece que a gente vive só para comer, beber e dormir. O pagar conta é acessório, porque para comer, beber e dormir, teremos que pagar conta para isso. Então parece que a vida gira em torno dessas premissas. Então nós somos iguais aos animais. E como a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 6, os animais ainda estão um pouco num padrão superior a nós, porque os animais eles não ficam ansiosos com o comer e beber. Nós ficamos. Então olha que coisa triste essa realidade que tem imperado na nossa sociedade. E falo nossa sociedade, infelizmente, os evangélicos, que não deveriam ser do mundo, e têm vivido como se levados pela mesma correnteza. Então aqui Lucas
nos fala desse sermão escatológico de Jesus, trazendo, e Lucas é o único que traz esse versículo, né? Nas passagens correlatas em Marcos e Mateus nós não temos, não somente da libertinagem, mas da embriaguez. Entenda a embriaguez aqui como uma espécie de paradigma ou de exemplo de todo tipo de vício. Tudo aquilo que de alguma forma nos domina, tudo aquilo que de alguma forma se torna o norte, o referencial da nossa existência. Então, quando a gente fala em embriaguez aqui, fica fácil, a gente imagina aquela pessoa que é alcoólatra. Então ele acorda de manhã e antes de pensar em comer um pão, ele já pensa em beber. E ele vai dormir e ele vai dormir sob o efeito de álcool, senão ele não vai conseguir dormir. Os usuários de droga andam na mesma direção, mas não são só as pessoas que fazem uso de substâncias, sejam lícitas ou ilícitas, que podem estar viciados. Existem pessoas hoje viciadas em celular, viciados em trabalho, existem pessoas viciadas em várias coisas nos dias atuais. E agora então nós chegamos no ponto que nós estamos tratando. Devemos tomar cuidado, não ficar sobrecarregado com as consequências também das ansiedades. Então, ansiedades aqui no plural, ansiedades desta vida terrena. Então, a ideia é que a ansiedade da vida terrena, ela vai vir, e o que não pode é que nós nos vejamos dominados por ela, que nós nos vejamos vivendo na companhia dela. Por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos. Nós não podemos evitar que a ansiedade venha, mas podemos evitar que ela ande conosco. E aqui, ansiedades desta vida terrena. E quando nós nos sentimos sobrecarregados com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, o que invariavelmente, inevitavelmente vai acontecer? Aquele dia, que dia? O dia do retorno de Cristo ou da nossa morte. Aquele dia se precipite sobre nós. E a ideia é essa do texto mesmo. Eu gosto mais da tradução King James, que é que eu estou lendo com vocês, porque a ideia é de que é como um meteoro caindo sobre a nossa cabeça. A gente não imagina que isso vai acontecer. Então é isso. Se precipite sobre nós, ou sobre vós, de surpresa como uma armadilha. Então, quando nós estamos ansiosos com as coisas que não deveríamos, quando nós estamos ansiosos com principalmente as coisas terrenas, nós vamos, e foi o que nós já tratamos aqui de maneira superficial na terça-feira, nós iremos ter uma visão da realidade distorcida. E é uma das consequências da ansiedade. Eu quero mostrar isso também de maneira até mais prática agora, num comportamento do apóstolo Pedro. Vamos agora para Mateus capítulo 16. Essa passagem é muito conhecida, mas tão conhecida quanto pouco vivida, né? na sua totalidade de instrução. Então aqui no capítulo 16, maravilhoso, o apóstolo Pedro diz que Jesus é o Messias. E essa afirmação é uma afirmação que nos traz a salvação, pois todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, é o que está em Romanos. Mas aqui o apóstolo Pedro, poucos versículos depois, talvez poucos minutos depois, talvez poucos segundos depois, Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus começa a dizer que era inevitável, que era essencial que ele cumprisse o propósito da sua vinda terrena, que é oferecer de uma vez por todas o sacrifício pelos pecados daqueles que serão resgatados por Deus, por meio da justiça que há em Cristo Jesus e no seu sangue. Então no versículo 21, o Senhor começa a dizer: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar, mais uma vez, se você quiser grifar, o Senhor Jesus passou a mostrar a seus discípulos. Por isso que, se você não for um discípulo, talvez você não se aproprie da pregação hoje. Então,
o Senhor Jesus começou a mostrar, e a ideia de mostrar é você apontar na direção de algo e fazer com que aquela pessoa de fato enxergue o que você está querendo que ela enxergue. Então mostrar é quando você às vezes vê algo passando, um carro, um conhecido, e você está com alguém do lado e você mostra, e você só vai parar de mostrar quando a pessoa vê. Então você está vendo aquela pessoa? Não estou. Ali no meio, aí a pessoa via. Então pronto. Mostrar fala disso, né? Apontar. Passou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus começou a apontar nessa direção de uma forma enfática. Ele já havia feito isso, mas agora havia uma ênfase, havia uma repetição de Jesus para que os discípulos assimilassem esse ensinamento. Mas perceba que a ansiedade levou o apóstolo Pedro a uma direção totalmente diferente da que Jesus queria que ele tomasse. Pedro, chamando à parte, a ideia é que Pedro começou a entender que o que Jesus estava fazendo não era somente equivocado, mas estava trazendo vergonha para o grupo. Entenda, ele chamou Jesus à parte. Como você pode corrigir Jesus? Pois é, Pedro está tentando corrigir Jesus. E a gente, antes de se escandalizar com Pedro, deveríamos examinar quantas vezes também tentamos fazer isso. Senhor, o Senhor está me levando nessa direção aqui, mas será que é essa mesmo? Porque, Senhor, eu não sei se vai dar bem. Eu acho que não vai dar bem nessa direção. Então, o apóstolo Pedro, chamando à parte, começou, preste atenção, a reprová-lo. Mas como uma pessoa reprova Jesus? Jesus é perfeito desde o seu nascimento. Jesus foi um bebê perfeito, ele foi uma criança perfeita. É por isso que tem esses filmes que falam da infância de Jesus, que invariavelmente são diabólicos, né? Tem um mesmo aí que é bem diabólico, que é o Messias jovem, alguma coisa assim, né? Que Jesus usa o poder para ressuscitar passarinho, para matar passarinho, para ferir coleguinha de escola. Jesus nunca fez isso. A Bíblia diz de maneira enfática: ele foi tentado em tudo, nunca pecou. Ele nunca pecou. Nunca pecou. E Pedro começou a reprová-lo mesmo assim. Perceba, não é aqui, é Pedro, que andou com ele, e que poucos versículos antes tinha dito o quê? O Senhor é o Messias, não tenho dúvida, o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. Sim, Pedro, e agora você está reprovando o Filho do Deus vivo? Não entendi, Pedro. Pois é, a gente faz coisas piores. Jesus é tudo para mim. Mentira. Você acabou de passar a manhã toda reclamando. Se Jesus fosse tudo para você, você estava agradecido e feliz, não reclamando. Pedro começou a reprová-lo, dizendo: que frase bonita, tem tudo a ver com os nossos dias. Parece que essa frase foi escrita hoje, né? Tem compaixão de ti. Se é uma coisa que está na moda, é isso. Tenha compaixão de ti. Autoajuda, né? Autocomiseração. Às vezes a pessoa fala assim: não estou conseguindo me perdoar. Mas como assim você não está conseguindo se perdoar? Jesus não morreu pelos seus pecados? Morreu. Mas eu não consigo me perdoar. Então você não conseguiu entender o que Jesus fez. Você não entendeu. Então, cuidado, porque essa terminologia é muito comum nos nossos dias. Parece misericordiosa, mas não é. Tem nada de misericórdia. Isso é soberba pura. Tem humildade, Jesus me perdoou, eu sou grato. Você quer ser humilde? Então lave os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugue com seus cabelos. Não foi assim que a mulher que foi perdoada fez? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Tem compaixão de ti. Essa frase é muito bonita, sabe? É uma frase tão repetida hoje pelos coaches, né?
A sua vida não tem que ser tão difícil quanto tem sido. A sua vida pode ser melhor do que tem sido. As suas dores físicas podem passar. Os seus problemas materiais podem deixar de existir. Tem compaixão de ti. Procura um caminho um pouco mais fácil. Eu sei, o caminho é estreito, mas não precisa ser tão estreito assim. Como assim não precisa? Você acha que a cruz é brincadeira? O referencial da cruz é brincadeira? É por isso que Jesus já falou logo depois que o discípulo precisa carregar a cruz, a sua cruz, a dele. A cada um de nós temos uma cruz específica. Se somos salvos, a nossa cruz tem o nosso nome. E o nosso nome foi também escrito na cruz que Cristo levou. Mas o nosso nome foi escrito na cruz que Cristo levou. E qual a consequência disso? Recebemos a nossa. Para que, como discípulos, sejamos em tudo iguais ao nosso mestre. O discípulo tem o seu mestre como referencial. Então aqui Jesus agora está sendo confrontado, não pelos fariseus, não pelos escribas, mas pelo seu melhor amigo aqui na terra, Pedro. E disse que morreria por ele, puxou uma espada por ele, e agora está sendo um instrumento de Satanás na vida dele. E é isso mesmo aqui. Ele está sendo um instrumento de Satanás na vida de Jesus. O mesmo Satanás que tentou pessoalmente Jesus no deserto, volta agora. Por meio de uma influência exercida em Pedro. E agora trazendo a Pedro um pensamento que faz com que ele que ele fale coisas diabólicas sem nem perceber. E nada é mais perigoso do que a aparência de piedade. O próprio Jesus vai dizer, em Mateus, capítulo 7, que o grande lobo, o lobo mais perigoso de todos, não é o lobo que tem o dente grandão, a boca grandona, não. O lobo mais perigoso de todos é aquele que tem o poder de se disfarçar de ovelha. Esse é o mais perigoso de todos. O lobo com a boca grandona, com a orelhona grandona, com o dente grandão, que pega um monte de coisa, a gente vê de longe. A orelha é grandona, a boca é grandona, a gente vê de longe e corre. Mas é aquele que se disfarça de ovelha, entra no meio do rebanho. Esse é perigoso. Por isso temos que estar muito atentos. Tem compaixão de ti. Mas como assim tem compaixão de ti? Não, tua vida tem que ser difícil mesmo. A grande questão é se é dificuldade para a glória de Cristo ou se não. Essa aqui é a questão. Não a dificuldade em si. Por isso que procurar viver uma vida sem sofrimento é a mesma coisa que você dizer, eu vou sair da igreja, vou agora me associar ao Lions Club. Eu, quando eu morava no interior, tinha esses clubes, né? Os clubes que tinha piscina, quadra, né? E que as pessoas iam se divertir sexta-feira, sábado, tinham festas, né? Nesses clubes, né? Os aniversários eram feitos nesses clubes. Tem gente que pensa que a igreja é isso, não é. A igreja é um conjunto de santos que estão sendo santificados ainda mais, numa espera feliz até que Cristo os busque para Ele mesmo. Mas como veremos isso se estamos tão sobrecarregados com as coisas do mundo? Não vamos ver. Não tem como ver. O mundo nos consumirá. O mundo invariavelmente vai distorcer a nossa visão da realidade. Nós vamos ter a mesma visão que Pedro. Senhor Jesus, não fale isso de você. Não fale. Não precisa ser assim. Como assim não precisa? Você acha, Pedro, que o que João, meu primo, João Batista falou, era uma frase de efeito? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não, é aquilo mesmo. Eu tenho que morrer como um cordeiro. Meu sangue vai ser aspergido sobre o povo para que os purifique. Então aqui ele fala, tem compaixão de ti. E olha que coisa, Senhor. Sabe quando a pessoa... claro que o grau aqui é muito diferente, mas às vezes a pessoa também vem até o pastor e fala um monte de coisa e diz assim, pastor, aí fala, você está todo errado, pastor. Então não me chama de pastor, não sou pastor. Porque se eu estou todo errado, como é que eu posso guiar alguém? Não posso. Pastor, não sou pastor. Me chama de falso mestre, não é isso que você pensa de mim? Então pronto. Não seja hipócrita. Vamos jogar limpo.
Então, não tem essa atitude hipócrita aqui não, é sinceridade. Você acha que eu sou um falso mestre? Então pronto, chama falso mestre. Você acha que eu estou desviado? Então está desviado. Porque essa atitude é que é reprovável aqui. E como é que você vai reprovar alguém que você chama de Senhor? Me diga. Percebe como é contraditório isso? E mais ainda, olha o que diz os versículos anteriores. Versículo 15, Jesus está perguntando: vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro. No mesmo Pedro, no versículo 16, e agora é Pedro aqui no versículo 22. 6 versículos de separação. E não é aleatório, é proposital. Para a gente perceber como a queda é rápida. Basta um descuido, um segundo de descuido, e a queda pode ser catastrófica. Você acha que quanto tempo uma pessoa precisa para se descuidar e ser atropelada e morrer? Precisa de muito tempo? Não. Um segundo, você pisou e não olhou para o carro que estava vindo, atropelou, matou. Um segundo de desatenção. Aqui Pedro não foi morto espiritualmente pela graça do Senhor, mas olha que ponto. Olha que ponto. E não é uma coisa que parece tão piedosa, né? Tem compaixão de ti. Compaixão é uma palavra bonita. Tem compaixão de ti, Senhor. Mas Pedro, por que essa hipocrisia, Pedro? Você está me reprovando aqui, Pedro. Você está dizendo que eu estou todo errado, Pedro. E agora me chama de Senhor? Como é isso, Pedro? Porque a mentalidade humana é assim mesmo. A grande maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje, elas são mestres das suas próprias vidas, por isso são tão difíceis de serem ensinadas. A pessoa mais difícil de aprender alguma coisa é aquela que acha que já sabe tudo. Difícil você encher o copo cheio, né? Mas essa é a realidade. As pessoas chegam na igreja com experiência de vida e elas querem usar essa experiência de vida de alguma forma na igreja. Não é assim. Nicodemos tem que começar tudo de novo. Olha, Nicodemos, do zero, Nicodemos. Então aqui o Senhor Jesus agora responde. Mas antes de Jesus falar alguma coisa, Pedro vai além. E agora Pedro dá uma de profeta. Não tem a gente também, alguns da gente gostam de ser profeta? Veja que essa semana a tua vida melhora lá e mais. Veja assim que esse ano vai ser tremendo para você, só se for tremendo mesmo, né? Então veja que vai acontecer coisas maravilhosas. Profetizo só bênção na sua vida. Não tem valor. Sua profecia, a minha, não adianta nada, né? Não adianta nada. Adianta no sentido de nos condenar quando a gente fala algo dizendo que veio da parte de Deus e não veio. Então quando você for dizer a alguém: olha, Deus tem me mostrado isso, você tem que ter muita certeza. Porque se a gente vai dar conta de palavra frívola que fala, aquela palavra assim sem pensar, vai ter que dar conta. Imagine você que usa o nome de Deus para falar algo que não veio de Deus. A responsabilidade, sabe? O julgamento que essa pessoa vai receber. Por isso que quem entende a responsabilidade de servir ao Senhor serve com temor e tremor, como o apóstolo Paulo. Paulo é mestre, sou, é apóstolo, sou tudo isso, mas com temor e tremor. Não tenho nenhum tipo de vaidade que me torna autossuficiente, pelo contrário. Só faço as coisas pela graça de Deus, sem elas não faço nada. Então aqui ele vai e diz: isso de modo algum te acontecerá. Mas como assim, Pedro? Quer dizer que você sabe mais do mundo do que Jesus. Você sabe mais das coisas do que aquele que é onisciente. É isso? Esse Pedro vai demais, né? E a gente que quer fazer a mesma coisa o tempo todo? Não, isso vai acontecer assim, assim, assim. Não sei. A probabilidade que aconteça dessa forma. Mas se Deus quiser que aconteça de outra, vai.
Por exemplo, vaca voa? Nunca vi. Mas se Deus quiser, voa. Deus não está preso. Eu já falei aqui centenas de vezes, a nenhum tipo de lei universal da física, né? Não. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Se ele diz que vai acontecer, vai acontecer. E olha aqui, vou voltar agora, só para a gente ter como referencial, o texto de Lucas 21, que é o cenário, voltando aqui para Lucas 21, poderíamos ir para Mateus 24, mas vamos para Lucas 21, porque a gente já leu um versículo de Lucas 21, versículo 34. Olha o que Jesus fala sobre os sinais que acontecerão e que testificam a sua vinda. Versículo 10, Lucas 21, versículo 10. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Pois é o que está acontecendo. A Rússia invadiu a Ucrânia. E agora? Putin colocou os arsenais nucleares em estado de alerta. E todo mundo está com medo. Por que você está com medo? Não entendi. Jesus disse que ia acontecer. E vai acontecer mais vezes. E ele diz mais aqui: haverá grandes terremotos. Vai ter terremoto. Tem terremoto esses dias aqui no Brasil, que nunca teve terremoto, está tendo. Epidemias, epidemias. Sabe a pandemia do Covid, que parece que tem gente que esqueceu o pecado da covardia na pandemia? Parece que tem gente que acha que não cometeu esse pecado. Se você não se arrepender dele, Deus não tem como te perdoar. Cuidado, né? Melhor você admitir, confessar, deixar, do que fingir que não cometeu e tentar colocar embaixo do tapete. Embaixo do tapete Deus não deixa ficar nada. Tudo é limpo, tudo é às claras. Então vai ter epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas. Vai acontecer isso. Não, eu não acredito que vai acontecer. Mas bom, você não acredita, vai acontecer. Não, mas eu acho que eu vou orar para que nunca aconteça. Você vai orar para não acontecer o que Jesus está dizendo que vai acontecer? Não entendi. Como você vai fazer se você está querendo seguir a orientação de Pedro? Senhor, jamais sucederá isso. Como? Jamais sucederá que o Senhor tenha que morrer dessa forma. Então, Pedro, como é que você vai ser salvo? Se o meu sangue não purificar você, como é, Pedro, que você vai ser salvo? Então ele diz coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Vai ter grandes sinais no céu. Versículo 12, preste atenção. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Quem são vós aqui? É a igreja? Não, os discípulos. Porque na igreja sempre tem verdadeiro crente e falso crente. O falso crente, ele é até usado como X9, espião, né? Ele diz que é crente, mas se o negócio apertar, você vai ter que espionar o povo para depois entregar quem são os que são mais usados por Deus. Ele fica aqui, entrega e faz a lista, né? O que cada um faz. Então não é igreja no sentido visível, é igreja invisível. Os que são regenerados, esses vão ser perseguidos, muito perseguidos. Serão entregues nas sinagogas e nos cárceres, vão ser presos, sofrer afrontas, tudo mentira, mas vão ser presos, levando-vos à presença de reis e governadores. Olha que coisa bonita, você vai ser rico, vai jantar com o rei e governador, não está dizendo nada disso. Reis e governadores eram as pessoas que exerciam o que a gente conhece hoje como poder judiciário. Eles julgavam as causas, então as pessoas presas iam até eles, como foi o caso de Paulo, e eles então julgavam se aquela pessoa deveria ser solta ou permanecer preso ou até morrer, né? Por causa do meu nome, percebeu? Não é por qualquer coisa, não é porque você fez alguma coisa de errado, é por causa do nome de Jesus. Nome é uma identificação com a obra de Cristo. O que está sendo dito é: todo aquele que diz estar em Cristo anda como ele andou, portanto é o seu nome que carrega. Versículo 13: e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Tem um propósito nisso, para que você deis. Então, como eu posso amar uma pessoa que me odeia se ninguém me odiar?
Como eu posso perdoar uma calúnia se ninguém me calunia? Como eu posso estar feliz em toda situação se minha vida for só tranquilidade? Tem que acontecer. Tem, Pedro. Não adianta orar de forma contrária. Tem que acontecer. Assentai. A ideia aqui é: sente e reflita antes de sair por aí falando um monte de bobagem e usando a expressão como se fosse um mantra, em nome de Jesus. Vai acontecer isso, em nome de Jesus. Não funciona assim. Se for usar o nome de Jesus, é bom que você saiba o que ele ensinava, para você falar algo que ele falaria. E por que você sabe que ele falaria? Porque ele falou, ele ensinou. Aí você repete. Assentai, pois, em vosso coração. Você quer não andar ansioso? Aqui. Se o seu coração estiver nas coisas do alto, dificilmente você vai ser sobrecarregado com as coisas daqui da terra. Porque, como eu disse, né, não pode duas ocupações. Se o seu coração está cheio de Deus, inevitavelmente ele não vai estar cheio do mundo. Não pode. Assim como se ele estiver cheio do mundo, não tem espaço para Deus. Versículo 14: assentai-vos em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Por quê? Porque você pode estar preso e ficar ansioso. E aí, o que eu vou falar? Não, fique tranquilo. Porque eu vos darei boca e sabedoria. Isso não está falando do pregador que vem pregar sem nem ter estudado e orado, de pessoas que vêm trazer o resto para a igreja. Não está falando disso, não. Está falando de quando você for preso. Você não tem que bolar estratégias para ser solto. Não. Você foi preso por amor a Cristo. Cristo está no controle dessa situação e Ele vai te dar sabedoria em cada situação. Vemos isso de forma muito cristalina na vida de Paulo. Então, continuando: nem contradizer todos quanto vos opuserem, e sereis entregues até pelos vossos pais. Mas não é o Deus da família? Não é o culto da família que teve no domingo? Tragam os seus pais, mães, filhos, filhas, ainda mais agora, domingo, né? O mundo celebra o Dia dos Pais. E a igreja, pastor, a igreja não celebra o Dia dos Pais. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe todo dia, não precisa de um dia específico. Quem faz isso são os hipócritas, que 364 dias não honram pai e mãe, decidem fazer isso um dia. E às vezes nem é o dia todo, é só no almoço, ou só no jantar, ou só no café da manhã. O cristão não, o cristão é todo dia, né? Então aqui ele diz: cuidado, vocês vão ser entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e o que mais? Amigos. É por isso que eu fico assim, estupefato quando pessoas dizem, né, dessa amizade próxima com alguém do mundo. É muita coragem, viu? É muita coragem ter essa amizade tão próxima assim. E matarão alguns dentre vós. Mas não pode matar. Você é de Deus. A gente sempre vai triunfar. E desde quando a morte é derrota? A morte para o crente é triunfo. O viver é Cristo e o morrer. Então, se o cristão morre em Cristo, é derrota? Não, é vitória. É mais do que vitória. Mas a gente tem essa noção. A gente tem essa noção que morrer por Cristo é um fato honroso e digno de ser celebrado. Olha, irmãos, eu fico perplexo. Por quê? Porque na cultura viking, ó que coisa, na cultura viking, pessoas endemoniadas, os vikings extremamente violentos, eles acreditavam que quem morria em batalha ia para Valhalla e ia ficar festa, eternidade de festa. É o céu dos vikings, que não existe, né? Mas o viking ansiava em ter uma morte honrosa. E a morte honrosa para o viking era morrer na guerra, se matando o outro. E se o outro matar ele, mata o outro. E se ele não matar o outro mata ele. Ele morreu brigando, então vai para Valhalla. E os crentes que têm a verdade, que quem morre em Cristo vai para o céu, e vai mesmo. Eu estou com medo de morrer. O negócio apertou aqui, vou dar uma recuada, vou repensar os termos aqui, porque a gente fica com receio de prejuízo material
Imagine se a nossa vida tiver em risco. A gente teve um vislumbre na pandemia, que as igrejas se esvaziaram. Mas, cara, se você pegasse a Covid e morresse em Cristo, você ia para onde? Para o céu. E é bom, é maravilhoso. E por que você está com medo? Era para você ter mais medo de receber uma fortuna. Então, amanhã talvez você ganhe 20 milhões de reais. Vai acreditar na sua conta. Ô pastor, eu queria tanto esse problema. Cuidado, ele pode chegar. Então, aqui ele vai dizer: seus pais, irmãos, parentes, amigos, são eles que vão te entregar, não é outra pessoa. Essa pessoa aí que você diz que tanto te ama, é ele que vai te entregar. Porque o único amor digno de confiança é o de Cristo. A gente aprende às vezes isso tarde demais. Matarão alguns entre vós. De todos sereis odiados. De todos sereis odiados. Você gosta de ser odiado? Claro que não, pastor. Então mais cedo ou mais tarde você vai ter atitudes. Eu quero usar um termo bonitinho para não ofender tanto vocês, mas vocês vão ter atitudes covardes. Porque se você for cristão 100%, as pessoas vão te odiar. Você vai ter que falar a verdade para as pessoas e aí elas vão te odiar. Você vai continuar falando a verdade para as pessoas e elas não vão só te odiar, elas vão querer te calar. E elas vão perceber que a única forma de calar você e a mim é matando. E aí elas farão isso, se puderem. Basta ler a Bíblia, a gente vê muitos casos desses, né? Mas a gente fala assim do culto, parece algo tão distante. Por quê? Porque é isso mesmo, a igreja se distanciou da Bíblia já há muito tempo. E alguns cristãos não têm a mínima vontade de voltar. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. O que é isso? Soberania. Mas só acredita na soberania de Deus quem tem a fé verdadeira, quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, a soberania é só da boca para fora. Eu acredito que Deus é soberano, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então Deus já não é mais soberano. Você tem que decidir. Ou é Deus que está no controle, ou é você. Os dois não funcionam. Você já viu alguma vez assim, duas pessoas dirigindo um carro? Eu nunca vi. Um pegando em cada lado do volante. Mais ou menos assim como os evangélicos estão tentando dirigir a vida hoje. Deus, você pega na outra metade, eu pego aqui. Se eu achar que devo dar uma puxadinha, meu Deus, eu dou uma puxadinha. Se eu pensar que tem que ser, o senhor puxa para lá. Não funciona. Só cabe uma pessoa no volante. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha que coisa. A ideia aqui não é ganhar no sentido de conquistar no mérito, mas é na confirmação de que a sua alma foi salva. A confirmação de que você de fato é salvo vem pela vida que você vive. Como a gente já falou, isso é um ensinamento assim, elementar de Cristo. Como você conhece a árvore? Como conhece a árvore? Pelo fruto. Então, como você sabe que você foi salvo? Pela vida que você vive. E muitos evangélicos têm dificuldade com isso. Por quê? Porque vivem uma vida totalmente afastada dos princípios cristãos, mas acreditam que mesmo assim são salvos. E ainda dizem que os princípios cristãos é mera religiosidade. Pô, irmão, cuidado. Muito cuidado. Porque foi o Senhor Jesus que disse que não vai passar o mínimo detalhe da lei, tudo vai se cumprir. E ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Aquelas pessoas que às vezes até falam sem entender. O Antigo Testamento não vale mais, vale o Novo, determinadas coisas. Não entendeu nada da Bíblia. Não entendeu. Quando a gente fala, o jugo de Cristo é suave. Não sei. Você é de Cristo? Se for de Cristo, é suave para você. Se não for, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Do mesmo jeito que tem jugo, tem aguilhão. Você sabia que os dois são instrumentos que se usavam para o animal
que estava trabalhando. Então, o animal vai estar com outro animal trabalhando na agricultura. E aí você colocava um jugo para eles andarem na mesma direção. E o aguilhão é para aquele que não quer andar na direção. Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Então, as pessoas às vezes elas só querem ver o que querem ver. Muitas pessoas, infelizmente, estão na igreja sem nenhum interesse pela verdade. Elas querem apenas uma confirmação de uma suposta verdade que elas mesmas inventaram. E elas querem só o selo, né, de aprovação daquela falsa fé. Isso você vai encontrar numa falsa igreja. Na verdadeira igreja não. Na verdadeira igreja não tem aprovação de falsa fé. Então aqui no capítulo 20, voltando agora para o capítulo 16 novamente de Mateus, isso ainda é uma introdução, tá certo? O apóstolo Pedro, ele vai até Jesus e o que é que ele diz para Jesus? Tem compaixão de ti, Senhor, no versículo 22. Disso de modo nenhum te acontecerá. Pois é, a gente leu só uma partezinha do sermão escatológico e tem um monte de gente na igreja que está, isso de modo algum acontecerá. Eu nunca serei traído pelos meus amigos. Eu nunca vou ser assim maltratado pelos meus pais. Nunca vai acontecer nada que está escrito aqui de ruim em Mateus 24 em relação aos verdadeiros discípulos. Comigo nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Então é um fato que você não é discípulo. Pelo menos não ainda, porque se for, tem que acontecer. Não sei se você viu, né? Jesus disse tem que acontecer. Tem que acontecer. E aí a gente tem uma atitude similar à de Pedro. Não, isso não vai acontecer. E por que a gente tem isso? Porque a realidade é distorcida para aqueles que estão sobrecarregados de ansiedade. Então a gente tem que criar uma realidade paralela. E isso é o mundo. E você acha que tem som alto hoje? E você acha que dia de hoje se colocam barracas para as pessoas comerem e venderem bebidas alcoólicas mais do que nos demais dias de segunda a quinta, e hoje é sexta, porque supostamente a maioria das pessoas trabalha de segunda a sexta. Então sexta é o dia do happy hour, é o dia da hora feliz, é o dia das pessoas que passaram a semana inteira dando duro, agora elas vão ter instantes de alegria, como? Bebendo e comendo. Será que tem alguma coisa de novo? Não, na época de Jesus era igualzinho. Então, isso resolve o problema? Vamos imaginar que uma pessoa está cheia de problema e aí ela vai beber para esquecer o problema. Pode ser que até no momento da bebida está conversando com aquelas pessoas que ela acredita ser amigas e amigos, esquece o problema, mas passou o efeito da bebida, voltou para cá, o problema continuou lá. Mas as pessoas se preocupam com isso? Não, continuam vivendo da mesma forma. E o cristão? O cristão também. Muitos cristãos têm essa atitude, né? De tentarem esquecer o problema como se ele fosse se resolver. Quando eu falo problema aqui, são problemas que a gente tem que enfrentar, porque o cristão ele combate o bom combate da fé. Então tem coisas que de fato a gente tem que temer, como se desviar, por exemplo. Eu tenho que temer isso. Me esfriar, eu tenho que temer isso. Eu tenho que de fato vigiar para que eu seja um obreiro aprovado. Eu tenho que vigiar se eu estou de fato de pé para que eu não venha a cair. Eu tenho que vigiar, eu tenho que fazer isso. Então aqui ele diz, olha, cuidado, Senhor, não vai te acontecer isso. Jesus então responde no versículo 23. Mas Jesus, voltando-se. E a ideia aqui, irmãos, preste atenção na cena. A ideia aqui está o grupo dos discípulos, dos apóstolos aqui, e o apóstolo Pedro meio que pega Jesus pela mão, traz aqui para um cantinho e fala o que a gente ouviu. Então Jesus então se volta e agora fala para Pedro e para todo mundo ouvir. Não é só para Pedro que ele está dizendo isso aqui, não. Todo mundo está ouvindo. Por quê? Porque da mesma forma, se Pedro teve a ousadia, a audácia de reprovar o comportamento de Cristo, como ele não influenciaria os outros? E Pedro é um influenciador. Então tem que ser reprovado e tem que ser publicamente. Para todo mundo saber. Olha, Pedro falou isso aqui comigo. Se falar com você, está errado.
Pois é, mas ele está errado. Porque uma pessoa que vai e reprova Jesus, irmão, aí ele vai reprovar qualquer um. E o padrão é o dele. O padrão aqui não é a Bíblia. Por isso essa reprovação tem que ser tão severa. E o que o senhor está dizendo, pastor? Tem irmãos e irmãs que podem começar a influenciar uns aos outros numa ideia de que a nossa vida crucificada pode ser atenuada. Não pode. Não pode. Sofrer por amor a Cristo é motivo de alegria e não de tristeza. Sofrer por amor a Cristo é algo que a gente tem que buscar, não evitar. É algo que nos faz amontoar tesouros do céu. E como é que você quer evitar isso? Mas a gente ouve isso na igreja. Pessoas que, não vai ali não, viu? Ali não, ali é para 2 ou 3. A gente aqui sabe como é. Não sei como é. Porque o caminho é um só, a porta é uma só, não sei como é. Como é isso? Porque se é só para 2 ou 3, não entendi nada do que Jesus falou aqui. Porque é só um caminho. Mas é isso. De onde você acha que vem o termo medíocre? Medíocre não é 0, irmãos. Você sabia que medíocre é 5? E como é que a gente sabe que o padrão de ensino da gente é medíocre? Porque a média em muitas escolas é 5. E é isso que é ser medíocre. Medíocre é aquele que não tira 10, tira 5 e comemora. Tirei 5, passei! Como assim? Não entendi. Você está comemorando o quê? Tirou 5. Do ponto de vista, da palavra, você é medíocre. De todo o conhecimento que você recebeu, você evidenciou que só absorveu, se é que absorveu, 50%. Mas me passaram. Não interessa, o padrão é medíocre. E ainda você vai encontrar pais celebrando a mediocridade. Ainda bem que meu filho não é esse povo assim, CDF. Eu não gosto de gente assim, muito séria, estudiosa. Normalmente gente séria, estudiosa, deve ser maluca. Pois é, eu não sei se você sabe, mas o padrão de Cristo é excelência. O obreiro aprovado é o que mesmo? Eu não sei. Eu acho que eu não esqueci. O obreiro aprovado é aquele que manuseia mediocremente a palavra de Deus. Manuseia a palavra de Deus com mediocridade. Não, sabe dos 66 livros, eu me garanto em 33. E estou bem com isso. Eu creio que 50% do ensino de Cristo eu estou absorvendo. E os outros 50% eu não estou muito preocupado, porque 50% já é muito. A maioria das pessoas nem isso tem, então estou acima da média. Pois eu estou tentando mostrar para vocês que a gente tem vivido numa geração de cristãos medíocres. E a gente ainda aplaude a mediocridade. Porque a ideia é medir o nosso sucesso, do ponto de vista cristão, pelo insucesso da maioria. Então, a maioria não quer nada. Você quer alguma coisa, então você vai ser aplaudido. Não sei. Porque se você é medíocre, você é medíocre. Mas a maioria das pessoas nem é medíocre. Não interessa. Você não entendeu que naquele dia é você e Cristo. Você não vai poder olhar e dizer: Senhor, e ele só tirou 0. Eu tirei 5, Senhor, deixa eu entrar. Não tem isso. E se você quer uma passagem para isso ficar assim, bem cristalino e bem compreensível, é só para você olhar a parábola das virgens, das 10 virgens. O que seriam as virgens nécias? São as virgens medíocres. Elas ficaram aonde? Exatamente no meio do caminho. Elas nem ficaram em casa e elas nem entraram na festa. Elas ficaram aonde? No meio do caminho. E esse pessoal que ficou no meio do caminho, entra? Não entra. Bate na porta, diz que quer entrar. Mas o que Jesus está dizendo é: vocês só estão querendo entrar da boca para fora. Porque se quisessem de fato entrar, vocês teriam buscado com mais excelência, com mais afinco, com mais vontade.
É isso que a gente tem. Mas a gente não gosta de ouvir palavras como essa. Eu sei que para vocês é extremamente difícil. Por quê? Porque vocês acreditam. A gente já está numa igreja bíblica, pastor. A gente ouve sermões como o de hoje que dói. Sim, mas se dói, por que você não muda? Se dói, por que a gente não sai dessa zona da mediocridade e busca um caminho de excelência? Entenda a palavra excelência como você realizar o melhor que você pode fazer. Não é comparar com outra pessoa. É o melhor que você pode. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar o irmão Mateus jogando bola. O Mateus joga bola, ele joga bem. Mas vamos imaginar o irmão Mateus jogando bola e Messi jogando bola. Se Messi fizer o melhor dele e Mateus fizer o melhor dele, quem você acha que vai ganhar o jogo? Messi tem um talento natural, Messi treina todo dia, Messi está acostumado a jogar grandes jogos, é claro. Mas você verá facilmente se o irmão Mateus fez o melhor que pôde. Se de fato ele fizer o melhor que ele podia. Então o cristão é isso, é o melhor que você pode. A parábola dos talentos, irmãos, é tão fácil de ver isso. O que tinha 2, o que foi que ele fez? Ele trabalhou igual o que tinha 5. O que tinha 5 ganhou mais 5. E o que tinha 2 ganhou mais 2. E para Jesus foi tudo igual. Por quê? Porque os 2 fizeram o melhor que podiam, com o que receberam do Senhor. Você não tem que se comparar com ninguém, você tem que olhar para você. É o melhor que você pode fazer? Ô irmãos, eu vou ser muito direto aqui, porque a gente já está aprendendo que hipocrisia não é problema nenhum. Ninguém aqui está fazendo o melhor. Ninguém está fazendo o melhor aqui. A maioria de nós vem para o culto quando pode. Como é que você vai entender isso como algo que é o melhor? Sabe? Que melhor? Dá tempo de mudar. Perceba que o sermão não é para você abandonar a fé. Não, o sermão é para você frutificar na fé. Para você fazer valer a pena a fé que você recebeu. Batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então aqui, o Senhor Jesus olha para Pedro e diz: arreda Satanás. Parece ofensivo, né? Não, não é ofensivo. É cirúrgico. É justamente para mostrar a Pedro: você está vendo o que a preocupação com as coisas lá da frente vai fazer com você aqui hoje? Porque Jesus estava dizendo ali, versículo 21, vou voltar de novo só para a gente compreender. Neste tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Jesus está dizendo, essas coisas vão acontecer no futuro. Não vão acontecer hoje, nem amanhã. Vão acontecer dentro de pouco tempo, mas no futuro. Mas o que é a ansiedade? É a gente trazer o problema de amanhã potencializado para o dia de hoje. É como uma pessoa que diz, amanhã eu não sei se eu vou comer, então hoje eu vou comer uns 3 quilos de comida, porque se amanhã não tiver comida, pelo menos eu como até passar mal hoje. Adianta? Não. Mas é mais ou menos isso a figura da ansiedade. Não gera nada de bom, pelo contrário. Arreda Satanás. Satanás opera conjuntamente com a nossa carne. Opera conjuntamente com o sistema do mundo, que foi projetado para produzir em nós preocupações que geram ansiedades. O que vamos comer? O que vamos vestir? Como estará a nossa saúde amanhã? Se as coisas continuarem indo nessa direção, como estará a minha vida material daqui a algum tempo? Arreda Satanás, é o que você e eu deveríamos dizer quando essas coisas chegarem na nossa mente. É você com você. Na grande maioria das vezes, esse pensamento vai vir e você deveria dizer a mesma coisa para quem? Para você. Entendendo que esse pensamento não é algo que tem que encontrar guarida na sua mente, no seu coração. Pelo contrário, tem que ser repelido.
Quando você vê uma barata, você pega uma caixinha de sapato e diz: vem pra cá. É assim que você faz? Não? Pensei que fosse. Vem pra cá, baratinha. Eu vou preparar um pedacinho, não sei o que barata come, acho que é qualquer coisa, né? Eu vou botar você aqui numa caixinha, vou começar a criar, e avisa as suas amigas que eu vou ter o mesmo comportamento com ela. Irmão, se você começar a fazer isso, vão dizer que você está ficando maluco. Quando a gente vê barata, ou a gente mata, ou a gente bota para fugir. Não é assim? E por que a gente faz diferente com ansiedade e preocupação? Tu és para mim pedra de tropeço. Bom? Mas como assim? Pedro, você está aqui para me ajudar, Pedro. E você agora está atrapalhando a minha caminhada. Pois é quem não ajunta, espalha. Se você está na igreja e você não faz nada para atrapalhar, você está atrapalhando muito. Não entendi, pastor. O senhor acabou de dizer que eu não faço nada para atrapalhar. Pois é. E está atrapalhando demais. Porque você devia ajudar e não atrapalhar. Ajudar e não atrapalhar. É muito cuidado, irmãos, que a gente tem que ter. Porque quando a gente lê a Bíblia e lê a Bíblia com seriedade, a gente percebe que se enganar com as coisas é muito mais fácil. Que acertar é muito mais difícil que a gente imagina. Na maioria das vezes a gente pensa assim: não, no dia que eu quiser ser bom eu vou ser. Não vai. Você vai ver a dificuldade de ser uma pessoa correta no primeiro dia que você tentar ser. No dia que você disser: não, a partir de hoje eu vou ser um cristão que eu sempre acreditei que eu deveria ser. Talvez você nem durma nesse dia, de tão difícil que ele seja. É porque a gente acha que sempre pode procrastinar, né? Não, naquele dia eu vou fazer. Sabe quando a gente é criança e a gente fica deixando para estudar na véspera da prova? Mais ou menos assim. Você tem um mês para estudar, mas parece que só funciona na véspera. Não, eu tenho que estudar muito hoje. Por quê? Porque amanhã eu tenho prova. Sim, mas você sabia? Você soube hoje que tinha prova amanhã? Não, essa prova está marcada tem um mês. E você está estudando hoje por quê? É a gente. As coisas começam a ficar difíceis. Aí a gente, vou voltar para Deus, vou ficar firme com Jesus. Agora? Mas por que não ficou mais firme antes? Porque o pensamento é sempre esse, né? Não, deixa pra boca, assim, deixa para em cima da hora. O pensamento fica mais fresquinho. Fica não. Não fica não. Você tem um mês de conteúdo, não tente se convencer, né? Você tem um mês de conteúdo, você está recebendo conteúdo durante um mês. Você acredita que numa tarde você vai conseguir sintetizar todo esse estudo numa tarde para produzir o conteúdo que vai precisar no outro dia de manhã? Não vai! Pastor, mas eu sempre consigo tirar uns 7, uns 6. Pois isso é mediocridade. Por que você está satisfeito com 7, com 6? Não, porque é a média. Sim, e quem disse que você é obrigado a tirar a média? Não, a nota-alvo sua é 10. Não tirar 10 devia te trazer o quê? Tristeza, indignação. Por quê? Está comendo? Está fazendo alguma coisa? Seu neurônio está com problema? Não. Está comendo? Tô, até demais. Então, dormi. Faltou o que para você tirar 10? Faltou estudar. Faltou o que para você ser um crente que entende bem a Bíblia, dá importância? Sentar e estudar a Bíblia, assistir os cultos, frequentar. Porque os demais está tudo em dia. Pois isso é mediocridade. A gente ainda fica satisfeito, celebra. No final do ano, passou raspando. Ainda vai pagar promessa. Estou falando por mim. Não passava de ano. E agradecer.
Senhor, eu não estudei o ano inteiro, eu preciso tirar 9 na prova de amanhã para passar por mega arrastado. Aí estudava e tirava aquele 9, e para chegar na média assim, arrastado. E no fim, e comemorava. Foi, passei de ano. Foi só com 10? Não, eu passei com 5. E foi 5 assim com muito bom gosto do professor, que foi com minha cara. Porque se ele fosse mais duro, ele me daria 8,8 e eu perderia. Mas ele me deu um 9. E aí eu passei me arrastando. Você vai comemorar o quê? O que se tem para comemorar? Estou tentando ver se a gente, sabe, se tem sangue de Cristo nas nossas veias. Será que a gente está vivo espiritualmente? Porque isso tem que nos incomodar. Vida de mediocridade não leva você para o céu. Mediocridade, você vai ficar no meio do caminho. Vai ser aquela hora, o noivo chegou. Ih, meu Deus, cadê meu azeite? Não tem. Me empresta o céu, não posso. Eu vou comprar. Voltou. Fechou a porta. Fechou. Mas eu estava aqui esperando. Eu estava aqui esperando. Não estava. Se tivesse, você estaria esperando da forma certa. Arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. É isso que a maioria dos líderes evangélicos são hoje, uma pedra de tropeço para eles e para os cristãos, trazendo essa ideia de que uma vida medíocre do ponto de vista cristão leva para o céu do mesmo jeito que uma pessoa que se entrega completamente à obra do Senhor. E ainda aquele que quer mais de Deus, muitas vezes é censurado na igreja. Está fazendo coisa para agradar homens? Não é para agradar homens, não. É para agradar a Deus. E se você está chateado porque eu quero agradar a Deus, problema seu, vou orar. Eu quero agradar a Deus. Você quer que eu mostre na minha vida o que eu fiz hoje para agradar a Deus? Eu mostro. Oh, que soberba. Não é soberba, não. É Bíblia. Você diz que tem fé? Me mostra. Tiago está dizendo, pela minha vida, eu mostro para você a minha fé. Não, olhe para mim não, olhe para Cristo. Não, olhe para a igreja de Cristo. Você vai ver Cristo na igreja dele. Mas pastor, isso é para 2 ou 3? Sim, e quem disse que é muita gente que vai ser salva? Irmãos, a igreja de Cristo não é qualquer lugar. É um lugar para aqueles que querem se santificar. Eu acho interessante, eu tenho usado esses exemplos para ver se de alguma forma isso se torna compreensível para a gente. Sabe, quando você vai e você paga um curso para passar em concurso, e você paga um curso caro para passar no concurso, você paga um curso caro de pós-graduação, de mestrado, você está lá na aula, se algum coleguinha mandar mensagem ou fizer gracinha, você desconsidera, você até se afasta dessa pessoa. E quando você vê aqueles que estudam muito, você se aproxima delas. Por quê? Porque você quer também estudar muito. Porque você valoriza aquilo dali. Você entende a dificuldade que é para estar ali. Você sabe qual é o objetivo. Eu estou falando do ímpio. O objetivo que ele traçou. Eu tenho que passar nesse concurso. Eu tenho que passar. Não tem outra hipótese. Se eu não passar nesse concurso, eu não vou ter a vida que eu quero para mim. Então nada vai me atrapalhar. Paulo falou do atleta, não foi? Em tudo se domina. Tem um objetivo o atleta. E os cristãos de hoje? Não, se der, deu. Já viu aquele atleta? Se der, eu vou pro treino. Se não der, não deu. Não vou pro treino hoje não, porque agora é chovendo. Acho que eu não vou treinar hoje não, porque eu comi uma feijoada, não bateu legal. Mas vem cá, você atleta tá comendo assim? Não tem aquela dieta que o nutricionista passou? Mas hoje eu resolvi dar uma variada. Você vê atleta fazendo isso, irmão? Mas cristão pode. Por quê? Porque na certa a nossa medalha deve ser insignificante.
Se a gente se esforça menos do que o ímpio para atingir o objetivo dele, então o nosso objetivo deve ser. Né? Pois é. É isso que você está mostrando para o mundo. Sabe o que o mundo está vendo hoje? O compromisso que você tem com Cristo. O amor que você diz ter com Cristo. O mundo vê isso. E Satanás faz questão que o mundo veja, principalmente quando você não tem o compromisso que deveria ter. Que é para envergonhar mesmo o nome do Senhor. Você acha que Pedro fala isso do nada? Não. Porque não cogitas das coisas de Deus, Pedro. É por isso que você está falando isso para mim. O que Jesus está dizendo é, você não está colocando no papel o propósito de Deus, os planos de Deus, a palavra de Deus. O que você está colocando no papel é só as coisas do homem, Pedro. Por isso que você está chegando ao resultado errado. Sabe quando você está fazendo aquela prova de matemática, você não estudou direito como é que se acha x e y, meu caso? Então, você fica tentando dar algum número que tem ali em ABCDE. Se der algum número, você já agradece. Então, o problema não sei quanto. Você pode ser 20, pode ser 200, pode ser 2.000, pode ser 0. Você está aqui, X, não sei o quê. Rapaz, o meu deu 50. 50 não tem na resposta. Não, deixa eu refazer aqui. Não, deu 100. 100 também não tem na resposta. Deixa eu fazer aqui. Tem 200. Então acho que eu vou chutar, vou botar. Mas você não tem nem certeza. Você não tem nem certeza. Você sabe, você não sabe nem armar a equação. Pois é, os crentes hoje não sabem nem armar a equação. Vontade de Deus mais vontade do homem igual a apostasia. Não entendi. É isso mesmo. Se você acha que você vai fazer a vontade de Deus e que você vai fazer a sua vontade, você é um apóstata. Vontade de Deus, mortificação da vontade do homem, igual o caminho estreito que leva ao céu. Pronto, essa é a equação que você deveria fazer hoje aqui. Mas a gente nem acerta a armação da equação. Como é que a gente vai acertar o resultado? É isso que ele está dizendo aqui, Pedro. Você está errando na armação da equação. Na arrumação da equação. Você nunca vai chegar ao resultado correto, Pedro. Então ele diz: cuidado, você está olhando para as coisas dos homens. E aí vai produzir o quê? Ansiedade. A ansiedade distorce a realidade. Eu já vou concluir, irmãos, porque eu percebo que vocês estão ansiosos com o horário. Porque eu ainda nem comecei a leitura, né, do que a gente iria expor, né, hoje. Mas aqui, agora, no versículo 25 de Mateus, depois dessa introdução, eu espero que o versículo 25 e os sequentes se tornem mais fáceis de serem compreendidos. Assim, pelo menos eu tentei, e todo mundo que está aqui sabe que eu não tentei mediocremente. Eu estou fazendo aqui o meu melhor, a ponto de ser criticado pela maioria, que acha que o pastor é um palhaço. Não, isso aqui é para ver se você entende. É para tornar compreensível que talvez você, lendo na sua casa sozinho, não entendesse. É o meu papel de pastor ensinar para você o que eu também aprendi. Tem gente que não valoriza, mas é problema de quem não valoriza. Eu estou fazendo para Deus e Ele sabe que é o melhor. Uma criança sabe que é o melhor. Uma criança frequentando a igreja e diz: o pastor prega com a vontade, né? Não é porque ele diz assim, ele está fazendo aquilo de todo o coração. Você entendeu? Isso é o contrário de mediocridade. Olha como seria para mim aqui. Tu tem anotação aqui, irmão. Tem anotação aqui, tem anotação aqui, tem anotação em um monte de lugar. Se chegar aqui, não, ponto 1, ponto 2, bateu meu horário, 8h30, já vou, viu? Não, eu sou pastor. Eu vim aqui trazer uma mensagem de Cristo. Se você não é cristão, não é um problema meu. Eu tenho que pregar toda a criatura, lembrou? Se você for discípulo, eu discipulo você. Você não é discípulo? Eu só posso pregar na expectativa que algum dia você seja regenerado e possa ser discipulado. Porque não existe discipulado para quem não é regenerado. Pastor, que coisa dura.
Mas isso é elementar. É como dizer, a água molha. Você acha que a água faz o quê? O fogo queima, o vento venta. Pois é, e o cristão deveria refletir a imagem de Cristo. Isso é o quê? É elementar. Mas hoje em dia dizer que o cristão reflete a imagem de Cristo, que soberba. Quem refletiria a imagem de Cristo? Você e eu deveríamos estar fazendo isso. Olha que ponto a gente chegou. O elementar. É assim mesmo? Pô, irmão, isso é elementar. Isso é o básico. Por isso, versículo 25 de Mateus 6. Por isso, é por isso. Porque vocês estão tentando servir a dois senhores. Que eu já avisei que ninguém consegue servir a dois senhores. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E Jesus já sabia o que traz mais ansiedade. É o material. É por isso que quando a pessoa recebe uma quantidade de dinheiro, né? Uma quantidade de dinheiro que aos seus olhos é boa, porque até isso é relativo, né? Alguns de nós aqui, se recebessem um dinheiro, R$1.000, ia achar ótimo. Tem dia de R$1.000, R$1.000 não é nem, sei lá, 5% do meu problema, pastor. Entendeu, né? Então, quando você recebe uma quantidade de dinheiro que você acha que seria necessário para a sua vida, você fica alegre, você fica tranquilo. Por quê? Porque essa parte é como um checklist, né? Dinheiro para pagar as contas, ok. Aí aquilo deu ok. Agora é só festa. Como assim agora é só festa? Nem falamos da vida espiritual ainda. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Jesus está dizendo, não andeis ansiosos. Não é com qualquer ansiedade, é com ansiedade errada. Porque existe um sentimento de angústia, né, que é correto. É o cristão que está angustiado com a sua realidade de pecador e de luta contra o pecado. Como assim? Alguém já leu Romanos? Porque se você diz que é cristão e nunca leu Romanos, eu desconfio do seu cristianismo. Eu desconfio muito do seu cristianismo, porque Romanos é o básico, né? É o que a gente deveria entender para estruturar um pouco o nosso pensamento em relação aos princípios cristãos e a prática deles. Então Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Isso é um grito de desespero. Porque ele diz, eu tenho vontade de obedecer ao Senhor, mas minha carne não deixa. A minha carne está querendo me levar para um lugar que eu não quero ir. E ele se sentia angustiado nessa luta. Mas essa angústia é boa. Porque produz uma vigilância que leva ao capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí a gente vê aquele capítulo 8 como alguém que entendeu que aquela angústia produz algo positivo. O Espírito Santo testifica conosco que somos filhos de Deus. Mas teve que vir aquela angústia antes, sem antes não tem isso não. Essa ideia de facilidade não tem isso não. E angústia é a batalha da carne e do espírito, que a gente já falou em Gálatas também. Então por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber. Mas irmãos, é só o que a gente pensa. Não, pastor, eu não penso isso. Então você ainda tem um problema com a hipocrisia que você tem que solucionar. Porque assim, irmãos, se você é uma pessoa, né, que vive e que de fato está atento às suas escolhas diárias, você sabe que quando você faz a compra da semana, do mês, aquilo produz em você uma falsa sensação de segurança. É como você, esse mês deu. Não sei o próximo, mas esse deu. Foi 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 10 quilos de macarrão, não sei quantos quilos de carne, não sei quantos de ovo, a caixa toda do ovo. E esse mês deu. Açúcar, para quem come açúcar, comprei tudo certinho e ainda sobrou aqui um dinheiro que eu já contabilizei, que é a quantidade de pães que eu compro por dia, 50. Então vai dar esse mês. Vai dar.
Ufa, vai dar esse mês. Como você sabe que você vai viver até o último dia do mês? Alguém te garantiu isso? Mas percebeu essa falsa sensação? E se você não conseguisse comprar o que você projetou, e você fosse no mercado, o dinheiro só deu para comprar até o 14º dia, você está no primeiro, até o 14º dia, eu já estou angustiado, porque a partir do 15º dia, eu acho que eu vou ter que pegar um empréstimo, vou ter que fazer alguma coisa, porque só deu esse mês até o 14º dia, você está no primeiro. Não entendi. Sabe, a gente vive num sistema de leis trabalhistas, onde normalmente a gente recebe por mês. E aqui no Brasil é assim, mas em muitos lugares do mundo não é assim, né? Estados Unidos, por exemplo, e outros países, você não recebe nem por dia, você recebe por hora. Então a pessoa é aquilo mesmo, é o que trabalhou, é o que vai ganhar aquele dia, e é aquele dia mesmo que você recebe pagamento. No final do que você trabalhou, até porque você não é obrigado a ir no outro dia trabalhar. Muitos países têm esse tipo de sistema, né, de vínculo empregatício. Então, na época de Jesus era assim, as pessoas eram diaristas mesmo. Nem o empregador tinha obrigação, nem o empregado tinha obrigação. Era algo que se decidia no dia. Então aqui é isso, é o dia. É o que você tem para o dia. Percebe que quando os discípulos voltaram da pescaria, sem ter pego um único peixe, o que está se entendendo? Esse dia não vai ter comida, ou se tiver, é quase nada, é o que sobrou de ontem. Aí Jesus diz, você joga a rede ali, mas Senhor, aqui não dá peixe, aqui o peixe fica lá no meio do lago. Eu sei, eu trabalho aqui há não sei quantos anos, Senhor. Não, pode jogar ali. Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes ao mar. E eles pegaram uma quantidade tão grande de peixe que quase afundou os barcos, quase, porque Deus sabia a conta certinho que o barco suportaria. Então aqui a ideia é, por que essa preocupação se essa função é de Deus? A sua função é fazer o quê? Deus te colocou num trabalho, então glorifique a Deus no seu ambiente de trabalho. Deus te colocou em determinados locais que você vai trabalhar e vai ser pago por aquele trabalho. Deixe bem claro que aquele trabalho não é o seu Deus. Deixe bem claro para todos que se amanhã você for demitido, se amanhã você não puder trabalhar, Deus vai te sustentar do mesmo jeito. Deixe isso bem claro. A gente vê pessoas que, se ouvirem a palavra demissão, pensam logo em se matar. Quando teve a quebra da Bolsa, alguns anos atrás, muitos executivos se mataram. Porque não podiam continuar vivendo com a ideia. Não é nem que eles ficaram assim, que eles iam passar fome, não, mas é a ideia de viver com muito menos do que eles estavam acostumados a viver. E mais além, a ideia de derrota. Tem gente que só a ideia de derrota já é motivo para se suicidar. O que vão pensar de mim? Eu era uma pessoa tão bem sucedida até ontem, todos olhavam para mim e me aplaudiam. Agora eu só tenho o que comer e o que vestir, sabe? O que vão dizer de mim hoje, amanhã? Isso não é preocupação sua. Material nunca foi padrão de medir sucesso para o cristão. Jesus disse isso expressamente: a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E vestir aqui, irmãos, não é moda, viu? Vestir aqui é o mínimo. É aquela pessoa...
sabe, as construções daquela época não eram como as de hoje. Então, se tivesse um frio muito grande, quem estava dentro da casa sentia frio. Então era preciso, como hoje as pessoas às vezes têm aqueles edredons, né, grandes, era preciso uma roupa grossa para um inverno mais forte. Então, a pessoa às vezes fica preocupada, esse inverno vai ser forte, eu não tenho roupa para me cobrir. Então essa é a ideia aqui. Não fique preocupado com o que há vez de vestir. E olhe, eu quero parar aqui, o horário já deu. Pastor, eu só não leio nem o versículo 25 todo. Pois é, como a gente tem que passar com cuidado com isso aqui, porque a gente tem sido dominado pelo mundo material. E como nós, sendo dominados pelo mundo material, vamos lutar a batalha espiritual. Como é que a gente vai correr com um cavalo se com um homem a gente já está cansando? Sabe o que Deus está falando com Jeremias? É isso. Como é que você vai lutar? O mundo espiritual, batalhas com demônios, batalhas, sabe, intensas no mundo espiritual. Como você vai lutar no mundo espiritual se no mundo material você já está quase sucumbindo com todas as suas forças, está quase indo embora, você nem começou. É como uma pessoa que no aquecimento já deu, mas nem começou a partida. Não, mas eu dei 2 piques aqui, já foi toda a minha energia. Como assim? A partida tem 90 minutos. Uma partida de futebol tem 90 minutos. A pessoa aqueceu 5. Não aguenta mais. Que aquecimento puxado. Mas você não se propôs a jogar? Você não sabia que era assim? Como é que a gente vai lutar a luta espiritual, irmão? Se o físico, a luta material já nos consome tanto. Então como eu disse a vocês, não é o que a gente bebe, o que a gente come, mas e eu quero abrir agora aqui, né, para concluir, em 1 de Timóteo, capítulo 6, bastante conhecido de todos, e a gente até fez um pequeno estudo recentemente nesse texto. No capítulo 6 de 1 de Timóteo, versículo 8. Versículo simples, sucinto, curto. Tendo sustento, e sustento aqui é o que Jesus falou, comer e beber. Tendo sustento, o comer e o beber. Pastor, hoje só foi mingau de cachorro. Então você está bem alimentado, viu? Porque mingau de cachorro é forte, viu? É farinha, né, de mandioca, sal. Outro dia eu aprendi que botam pimenta também, né? Alho. E dá aquela mexida para ficar, né? E a pessoa vai comer, chega a sua, né? Pastor, só deu, você deve estar aí com a vontade de sair, é muita energia ali, né? É uma comida forte, né? Pastor, hoje eu só comi pão. O quê? Você conseguiu comer pão hoje? Com o preço que o pão tá? Que vida sua, viu? Não, pastor, o senhor não entendeu. Foi pão só, não deu para botar um queijo, um peito de peru defumado. Não deu para botar aquele blanquê. Não deu. E aí foi só o pão mesmo, com manteiga. E ainda teve manteiga. Rapaz, pão com manteiga é maravilhoso. Ele dá uma esquentadinha assim, bate, sabe? Ele fica amassadinho assim. Não, pastor, sabe, você tem um sustento, irmão. Você não é escravo do seu paladar. Você está me entendendo? Quem disse que você tem que comer o que quer na hora que quer? Quem te disse isso com certeza é alguém que está do lado do diabo. Foi ele que usou essas palavras com Jesus. Dobre os seus joelhos diante de mim e eu satisfaço você. Eu dou tudo o que você quiser. Não, o cristão não, é do sustento, é o básico. Sabe? É só para sustentar o saco de pé.
E a gente diz, mas que palavra difícil. Se fosse tão difícil, a gente não teria aqui no Brasil uma quantidade de pessoas obesas e a quantidade de pessoas que está abaixo da linha, né, do peso ideal é praticamente irrisória. Pessoas que estão assim, muito magras porque não comem o suficiente. Eu não tenho notícia, pode ser que exista, tem lugares que realmente é uma seca muito grande, mas até nesses lugares, hoje em dia, é difícil você encontrar alguém que tem assim, uma semana sem comer nada, 2 semanas sem comer nada. É difícil a gente encontrar. No nosso país é difícil. Em alguns lugares do mundo você vai encontrar, no nosso país não. Tendo sustento e com que nos vestir. Pastor, mas eu estou com um short que é lilás, eu estou com uma calça que é rosa choque, eu estou com uma calça que já está um pouco assim... eu ouvi uma expressão do bazar que diz assim, está fubazenta, né? Quando um preto fica mais puxado para o cinza de tanto que você lavou. Eu estou com a calça assim nessa pegada, está bem usada, bem gasta, e a camisa, aquela camisa assim, verde limão. Essa roupa não está bonita, pastor. Você está vestido? Estou. E você está reclamando de quê? Não entendi. Qual o propósito da roupa? Nos cobrir. Alguém aqui é modelo profissional? Você vai sair daqui e tirar foto para caras? Não entendi essa preocupação. Mas é isso. O que vestir? E aí? Você tem o que comer, você tem o que vestir. Eu tenho. E você está pulando de alegria por quê? A palavra é que estejamos contentes. Sabe? O contentamento. Com o fato de entender que Deus está nos dando o que a gente não merecia. A gente não merecia. O alimento, o vestimento não merecia. A gente a gente nasceu sem nada. E se não fosse o Senhor, viveríamos sem nada, morreríamos sem nada, mas o Senhor nos ajuda. E você percebe que um coração grato dificilmente vai ser entregue à ansiedade? Ansiedade, irmãos, ela está do mesmo lado de ingratidão. Ela é como se fosse uma parente próxima, talvez até irmão gêmea da ingratidão. De maneira que se você é uma pessoa grata, você é uma pessoa cheia de gratidão a Deus pela motivação correta, não tem como dar ansioso. Você vai estar agradecido. Então, mais uma vez, foi o que a gente falou aqui nessa noite. A distorção da realidade. Eu quero concluir aqui dizendo, sua vida não é tão ruim quanto você imagina que é. Pelo contrário, se eu e você fôssemos de fato, se a gente tivesse uma visão espiritual hoje aqui, a gente já sairia emocionado de gratidão, chorando mesmo de gratidão. Meu Deus, como o Senhor é bom comigo, mesmo eu sendo tão ingrato como eu sou, mesmo eu sendo essa pessoa que reclama de tudo, Senhor. A gente iria chorar agradecido. Não um choro de uma criança mimada que não ganhou o brinquedinho que imaginava que iria ganhar. Mas meu pai, eu passei de ano, você não vai me dar nada? Vem cá, você estava na escola, não estava? Estava. Não é a obrigação do aluno passar de ano, e a gente já viu daqui que não é passar de ano de forma medíocre, né? É passar de ano de forma excelente. Meu pai, eu passei e só tirei 9 e 10, o senhor não vai me dar nada? Não, eu posso te dar até parabéns. Parabéns. Não, mas assim, o senhor vai me dar o quê de presente? Não preciso dar nada. Então você não me ama? Não? Não te amo. E o ano inteiro cuidando de você, eu fiz isso porque te odeio? Quem cuida é porque o quê? Ama. Demonstração de amor é zelo, cuidado. Mas esse zelo e cuidado tem que ser
com entendimento. Os judeus da época de Paulo, eles tinham até zelo por Deus, mas era sem entendimento, por isso era ineficaz aquele zelo. Era prejudicial aquele zelo. Por isso, irmãos, eu quero que a gente reflita bastante, né? Esses dias, se Deus permitir, estarmos aqui no domingo e continuar a exposição. Mas dá para entender do que a gente falou aqui hoje, que a nossa vida é um pouco diferente, se não muito diferente, do que a gente tem enxergado. Tanto no contexto positivo, a nossa vida é muito melhor do que a gente imagina. Porque a gente tem muito mais do que uma roupa, do que a quantidade de comida para subsistir. A gente tem muito mais do que isso. E também no sentido negativo, a nossa vida espiritual não está assim de uma maneira que a gente possa se tranquilizar. Sabe, eu sou crente, mas eu ainda não estou assim, sabe? E às vezes a pessoa pega, tem uma frase, eu não sei, eu acho que é de John Newton, né? Um desses puritanos, que diz: eu não sou mais quem eu era, eu não sou também aquele quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu sou o que sou. Ele não está fazendo uma celebração da mediocridade. Não sei se você captou o pensamento dele. O pensamento dele é de gratidão e de entendimento de que nós estamos, se estamos de fato vivendo uma vida espiritual em constante crescimento. Ele não está dizendo, sabe, eu sou um cristão meia boca, mas ainda bem que eu não sou o ímpio que eu era antes. Ele não está dizendo isso. Nem de perto, ainda mais se você olhar para a vida dele. Mas é assim que a maioria entende. Eu não estou mais na mesa do bar que eu estava antes. Eu não estou mais naquela vida que eu estava antes. E eu sei também que eu não estou igual o crente que eu deveria ser. Mas ainda bem que eu sou esse crente meia boca que eu acho que sou. Ainda bem. Não entendi. Mas é isso. A gente vê a celebração da mediocridade numa completa distorção da realidade. Porque uma realidade distorcida, irmãos, vai influenciar em toda a nossa vida. Não sei se vocês já viram como são as pessoas que têm problemas psiquiátricos. Elas enxergam de repente coisas que não são reais. E elas vivem em função daquilo. Né? A pessoa às vezes diz: eu sou Dom Pedro II ressuscitado, então eu sou o rei aqui, todo mundo tem que me respeitar. Não, você não é, não. Mas eu acho que eu sou. O problema é seu. E não sei se você está entendendo a distorção da realidade. Ela influencia todas as suas escolhas. Ela influencia todos os seus sentimentos. Porque a pessoa que acha que merece alguma coisa, ela vai estar completamente insatisfeita se ela não receber exatamente aquela coisa. Que tipo de sentimento é esse? Frustração. Vamos imaginar que alguém te diz: vou te dar um chocolate amanhã. E aí você imagina aquela barra de chocolate, sabe? Hoje as pessoas diminuíram. Na minha época, a barra de chocolate era 200 gramas. Agora eu acho que são 100 gramas, 250 gramas, né? Porque eles diminuem o tamanho, mantém o preço, aumenta o preço. Você imagina, eu gostava muito de um chocolate, acho que nem existe mais, diamante negro. Existe ainda? Que é crocantezinho, né? E aí, você imagina aquela barra de diamante negro. E aí a pessoa chega no outro dia e te entrega um bis. Sabe o bis que você dá uma mordida e já foi? Não, mas nem a mordida, às vezes você abre a boca demais e é capaz do bis passar pela garganta sem você mastigar, porque ele é muito pequeno. Então você imaginou, você passou a noite sonhando, que a barra tem 16 quadradinhos, eu vou comer
quadradinho assim, sabe? Quando derrete o chocolate, o diamante negro, quando derretia o chocolate, ficava aquelas negocinhos assim, né? Crocante assim, também na boca, assim, uma sensação gostosa. Então você imaginou aquilo, de manhã você estava esperando aquilo, aí você se encontrou com a pessoa, você olha para a mão da pessoa está fechada, você já ficou meio, né? Mas como ela conseguiu esconder uma barra na mão? Não sei, mas vai que a pessoa é mágica, né? E a pessoa abre e entrega. O chocolate que eu disse que iria te dar, um bis. Percebe? A pessoa não mentiu para você. Se amanhã eu trago um chocolate para você, foi você que criou a expectativa da barra. Não sei se você está entendendo. Jesus não prometeu essa vida de revista que você acha que vai ter. Nunca te prometeu isso. Sabe, esses cristãos de hoje que tem a casa que sai na revista Caras, aqueles cristãos que vão para o programa dizer que Jesus entrou na minha vida e hoje eu tenho isso e aquilo. Não tem nada a ver com o que Cristo prometeu aqui na Bíblia. Não, mas fulano, é mesmo. Então você está me dizendo que Mateus 24, que Lucas 21, que Marcos 13 é uma grande mentira. Não, uma mentira daquelas bem escabrosa. Por quê? Porque se você vai ser perseguido, é lógico que você não vai ser aplaudido. Se você vai ser odiado, é lógico que você não vai ser amado. Isso é lógico. Mas a gente cria essas expectativas. Sabe, eu vou pregar o Evangelho e todo mundo vai se converter. Não entendi, porque todo mundo não vai se converter. Inclusive, a parcela das pessoas do mundo que vão se converter é bem pequena. Se você só está motivado pela expectativa de que um monte de gente vai se converter, logo você vai estar frustrado. Porque você vai pregar talvez 1, 2, 3 anos e vai presenciar uma conversão sincera, 10 falsas e mais de 100 pessoas que vão fazer coisas abomináveis quando você pregar o Evangelho. E aí você vai se sentir frustrado, enganado, desmotivado. Mas quem te enganou? Você. Cristo nunca te enganou. Pelo contrário, a gente já leu aqui. É diferente. Então, cuidado, porque a ansiedade que a gente pode estar sofrendo hoje foi a gente que plantou. Portanto, é a gente que tem que cortar. Não tem muito o que dizer, é isso aí. Você está ansiosa por quê? Porque você criou uma série de expectativas que Cristo nunca te prometeu. E você está preocupado se isso vai acontecer ou não? Então você tem que agora, o quê? Você tem que se desvincular dessas expectativas. Desvincular. Não, daqui a alguns anos eu vou ter um salário tal que eu vou conseguir viver uma vida com tranquilidade para me manter e manter aqueles que eu amo. Essa frase está cheia de passagens diabólicas, né? Mas assim, como assim daqui a alguns anos? Como assim você vai ter? E como assim é só para as pessoas do seu círculo? Não entendi, não tem nada cristocêntrico no que você falou. Mas é uma frase tão repetida pelos crentes hoje. Vou trabalhar, vou dar duro para daqui a alguns anos ter aquela vida que eu vou conseguir, né, ter uma tranquilidade, dando o que eu acho que é importante para aqueles que para mim são importantes. Isso tem nada de cristão. Você ama só os que te amam? Os ímpios fazem isso também. Então, irmãos, é preciso um despertar. É preciso um sacudir para ver se a gente cresce. Para ver se a gente desperta, para ver pelo menos se você entende, se é isso que você quer para você, sabe? É como às vezes a pessoa que faz o vestibular, e a pessoa faz o vestibular, não tem mais vestibular, agora é negócio de Enem, né? Mas eu sou da época do vestibular, das faculdades que tinham vestibulares e que era difícil passar. Então você faz o vestibular para direito. Na minha época, fazer vestibular para direito era algo que a sociedade aplaudia. E aí você faz, e no primeiro semestre você vê, isso não é para mim.
não sei o que eu estou fazendo aqui, não me identifico com nada do que é isso aqui. E aí algum professor te leva ao ambiente, né, do fórum, né, o ambiente de repente de uma penitenciária, onde aqueles envolvidos com a área jurídica têm que atuar. Não é isso que eu imagino, não me imagino fazendo. Mas se você quiser se dar bem, você tem que fazer direito para fazer um concurso público bom lá na frente. Na minha época era assim, né? Fazer um concurso público bom lá na frente para poder você ter uma vida tranquila. Mas como eu vou ter uma vida tranquila fazendo o que eu não tenho nenhuma alegria em fazer? Irmãos, o que eu estou falando aqui é coisas que até a pessoa do mundo pensa. Então assim, é um padrão bem baixo mesmo. Para o cristão aqui não é nem a mediocridade, é a nota 0. Mas até aquele que tira nota 0 está pensando assim: como eu vou fazer 20, 30 anos, algo que eu não me identifico, só para eu ter um dinheiro que paga as contas? Você vê os cristãos seguindo essa direção. Não, mas é que tem que ser difícil. Claro que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto. A vida tem que ser difícil. Não é essa dificuldade não, viu, que Cristo está falando aqui. Cristo está falando dessa dificuldade não. O que eu estou falando para você é a mão tentando ser pé. A mão tentando ser pé não vai dar. Mas se a mão for mão e o pé for pé, vai ter problema de mão, vai ter problema de pé. Mas são problemas de mão e de pé. Então, é isso, irmãos. Talvez a ansiedade que a gente está vivenciando hoje é porque a gente está querendo se encaixar onde Cristo disse, não é para você. Sabe? E essa ansiedade, nesse sentido, é maravilhosa, porque tomara que a ficha caia. Sabe? Não adianta. Quem aqui já brincou de quebra-cabeça? Não adianta você forçar. Não é pela força, é o encaixe. Cada entradinha daquela tem uma peça que encaixa certinho. Então, vai encaixar. Você tem um encaixe, você não é fruto do acaso. Uma das coisas claras na fé cristã há um propósito, e principalmente se você é um regenerado, há um propósito maior ainda na sua regeneração. Você tem um espaço que você tem encaixe. E a ansiedade é isso, você não está encaixado. Preocupações, irmãos, preocupações, você não está encaixado. Que o Senhor nos ajude a essa reflexão, né? E isso é bem pessoal, porque é você com Cristo mesmo, é você na sua vida de oração. Eu como pastor vejo muitas coisas, mas a decisão é você e Cristo. Senhor, mostra-me os pecados que me são ocultos. Senhor, me mostra se há algo mal na minha vida que te desagrada, que eu possa tirar isso. É a sinceridade do cristão com Cristo. Senhor, eu quero te dar o meu melhor. Não sei se vocês lembram de quando Davi vai construir o templo. Você sabe que Davi não constrói, mas ele deixa todo organizado para o seu filho construir. Então a aquisição do espaço foi Davi. Quando Davi falou para o dono do espaço que queria construir o templo do Senhor ali naquele lugar, o que foi que o dono do espaço falou? Eu dou. Não é para Deus? Eu dou. Davi disse, não aceito. Não aceito que você me dê. Olha a gente nos dias de hoje. Eu vim aqui comprar um carro e a pessoa chega e diz para a obra, eu dou. Aleluia! Oh, glória! Davi não seguiu muito esse pensamento. Davi disse, para Deus tem que ter custo. Para mim tem que ficar claro que eu me esforcei para demonstrar que Deus é importante na minha vida. Está na Bíblia, irmão. Não, Davi, é para o templo? Eu dou. Não aceito não. Não aceito. Porque tem que ficar claro para todos que o que você dá para Deus é o seu melhor. O que fica bem claro é que o mundo tem recebido a maior parcela da vida dos cristãos. Fica bem claro isso.
Como a gente tem expectativa de evangelizar os nossos filhos? Como a gente tem expectativa de demonstrar o poder de Cristo na vida daqueles que nos são próximos, se o poder de Cristo não é visto na nossa vida? Pregar a verdade é difícil, mas viver a verdade é muitas vezes mais difícil. Então que o Senhor nos ajude a esse despertar, irmãos, a esse despertar, e que seja atento. Temos azeite? Temos azeite para esperar a chegada do Senhor? Quando o noivo passar, a gente vai conseguir ligar, acender a lamparina e seguir o cortejo? Como é? Vamos conseguir? Ou a gente não está nem preocupado com isso, como as virgens nécias? A gente está fazendo o que dá, e o que der deu, o que não der não deu, é isso aí mesmo. Você já sabe onde isso leva. Então temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas trazem consequências. E o triste é que a gente só desperta quando chegam as consequências. Mas as consequências, elas são fruto das nossas escolhas que fizemos muito antes das consequências chegarem. E parece que quando elas chegam, a gente ainda está sendo injustiçado. Irmãos, está tudo errado. Por isso, leve em consideração o que está escrito aqui. Você não vai se arrepender de seguir a Cristo, eu posso te garantir. Você vai se arrepender muito de não seguir. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Sentimos nessa noite, Senhor, e eu falo principalmente por mim, esse desespero do apóstolo Paulo, da nossa miserabilidade diante, Senhor, da vida de excelência que a gente deveria estar vivendo em Cristo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a gente fala versículos como esse, Senhor, de uma maneira tão desconexa da verdadeira forma que o Senhor nos ensinou, que nos assusta, Senhor, quando a verdade nos é colocada na face. Que vida de abundância é essa que a gente está vivendo, Senhor? Onde não temos nem fé para saber que o Senhor nos sustenta. Se não temos fé para saber que o Senhor nos sustenta aqui na terra, que fé é essa que a gente vai ter no dia da nossa morte, Senhor? Ó Deus, perdoa-nos na nossa imensidão de incredulidade, na nossa pequenez de fé. E não pequenez no sentido de uma fé pequena, mas uma fé que não está sendo verdadeira e genuína como deveria. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sair dessa zona de marasmo, de apatia, de busca pelo conforto, e haja assim uma entrega genuína, Senhor, uma entrega verdadeira da nossa parte, a buscar as coisas que são do alto, e que nós não venhamos, Senhor, a medirmos aos outros pelo padrão humano, pois o padrão que o Senhor nos deu é divino, e nós não venhamos a baratear a vida que o Senhor propôs para nós, Senhor. Livrai-nos, Senhor, dessa distorção da realidade que nos leva a nos julgar aprovados quando somos reprovados. Ó Deus, descortina aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão contigo, e que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, que nos conceda coragem e poder para decepar a mão e o pé que nos afasta de Ti, Senhor, e lançar para bem longe de nós, de maneira que possamos Te seguir desimpedidamente, ainda que isso nos custe, mas nos custará muito mais não Te seguir, Senhor, da maneira como o Senhor nos ordena. Ó Senhor, nos ajuda a enxergar essas verdades tão claras na Tua Palavra, mas muitas vezes difíceis de enxergarmos na nossa própria vida, Senhor, nas nossas escolhas diárias. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.
pois carecemos do teu auxílio. Mas que não venhamos, Senhor, a nos vitimar, como o Senhor já não nos tivesse dado tudo que de fato necessitamos para a santificação. Não, Senhor, o Senhor já nos deu. Já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, mas até para enxergar essa imensa dádiva, nós temos limitações. Somos muito piores do que imaginamos, Senhor. Mas reconhecemos também que a Tua graça é muito maior do que imaginávamos. Por isso nos ajuda, Senhor, a darmos o fruto que de antemão foi preparado, para que nós dessemos e ficasse evidente qual árvore, a boa árvore que nós fazemos parte. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se com um cumprimento santo e respeitável e vá para casa nessa reflexão profunda sobre as escolhas que temos feito na nossa vida. Deus abençoe.